Pessoal, estou aqui com vocês, professora Cícera, para a nossa aula de hoje do livro Ler e Escrever. Nós estamos na atividade 3B, na página 184, 185 e 186. Nós estamos falando aqui ainda de texto de divulgação científica. Esse texto de divulgação científica, ele é um texto que traz informações das ciências, né? Mas ele tem uma linguagem um pouco mais simples, não é um texto para os cientistas. É um texto onde as pessoas possam ler em jornais, revistas, em livros e que possam entender. Tá? Ele traz alguns termos mais difíceis, mas a linguagem dele é um pouco mais simplificada para que as pessoas entendam. A Pro vai fazer a leitura para vocês, tá? Histórico da febre amarela, tá? Esse é o mosquito, né? Transmissor. Histórico da febre amarela. A definição clássica da doença, chamada antigamente de tifo icteroide, tifo amaril, maldição, vômito negro e febre das Antilhas, é esta: febre amarela. Uma doença viral aguda transmitida por mosquitos infectados. Seus sintomas aparecem e se agravam em poucos dias. São eles: febres, dores musculares, dores pelo corpo, né? Dores de cabeça, perda de apetite, prostração, cansaço, né? Náusea, vômito, são os primeiros sinais que o vírus causador da doença se instalou no organismo e está se multiplicando. Quando as defesas naturais do corpo conseguem deter os vírus, os sintomas iniciais desaparecem, geralmente em 4 dias, e as pessoas infectadas nem sabem que contaminaram-se com o vírus da febre amarela, já que os primeiros sinais podem ser confundidos com as de outras doenças, como a dengue ou um mal-estar passageiro. Apesar da experiência acumulada pela medicina com os surtos e epidemias anteriores, o aprendizado dos pesquisadores foi intenso com o reaparecimento da doença no país. Nosso conhecimento sobre a febre amarela era restrito. Com a epidemia atual no Brasil, disse o infectologista Éder Gatti Fernandes, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, argumentou que as estratégias de diagnóstico e tratamento se fundamentavam em descrições genéricas de casos acumulados desde a década de 1940. Então, por muito tempo, ficou sem se ter casos de febre amarela ou pouquíssimos casos. As pesquisas mostraram que a febre amarela existia desde a época colonial das Américas, inclusive no Brasil. Lá para 1500 já existia. Em 1635, relatos como o do jesuíta Raymond de Breton descreviam o estado dos pacientes encontrados na América Central. Os doentes ficavam mais amarelos do que marmelos, tinham vômitos negros e morriam entre o 3º e o 5º dia após os primeiros sintomas, na mais antiga descrição da doença que se abatia sobre os imigrantes franceses que desembarcavam nas Antilhas, na América Central. O padre Breton já descrevia uma das marcas dessa doença, a icterícia, caracterizada pela pele amarelada, como resultado do acúmulo de bilirrubina, substância que normalmente circula no sangue antes de ser eliminada pela urina. Breton observou ainda uma relação entre a derrubada das matas e a febre amarela. À medida que cortavam os bosques, a terra arrojava seu veneno. Então, mexia-se com os mosquitos.
Em 1648, o Frei Diogo Lopes de Cogaludo também fez uma descrição ainda mais detalhada que viu em Yucatán, no México. No terceiro dia, a febre parecia ceder totalmente. Os doentes diziam que já não sentiam dor alguma. Cessava o delírio, conversavam com juízo, porém não podiam comer nem beber coisa alguma, e assim duravam outros outros dias, e dizendo que estavam bons, expiravam isso e morriam. Cogoludo relata também que a sensação de melhora, o chamado período de remissão, que chamou sua atenção, prenuncia o fim ou agravamento da doença. Dos 10 a 15% dos casos, a infecção avançava para uma fase mais grave, com maior risco de morte. A pele e os olhos ficavam amarelados e a urina escura. A mais grave, com mais risco de morte. A pele e os olhos ficavam amarelados e a urina escura. A febre reaparece, as dores abdominais e os vômitos se intensificam. Começam as diarreias e as hemorragias, podendo o sangue sair pela boca e o nariz. Se o vírus não for contido, a morte pode chegar em menos de 7 a 11 dias após os primeiros sintomas. A quantidade de pessoas com essa doença tratada entre 2016 e 2018 motivou uma revisão nos conceitos sobre a duração e a evolução da infecção causada pelo vírus da febre amarela, como também um ajuste no tratamento. Até agora, a vacinação em massa é o controle da população de mosquito com a eliminação de criadouros. Conseguiram deter a febre amarela urbana, temida porque historicamente causou mais morte do que a forma silvestre. Então, nós temos uma vacina, eu espero que todos vocês estejam vacinados, né? Contra a febre amarela, foi aplicada a vacina. Então, estamos protegidos, né? Estamos vacinados. Pessoal, agora nós temos umas perguntas para fazer aqui, ó. A nossa atividade é essa. Leiam mais vezes esse texto, tá? Leia para você ouvir a sua voz, leia para alguém, tá? Só quando você estiver bem assim, afinadinho, converse com alguém, veja esse vídeo mais alguma vez, faça a leitura junto comigo. Qual é a informação abordada no texto? Sobre o que ele está falando? Quais são as características desse texto? Será que ele vem informar sobre um assunto? O texto permite ao leitor a apropriação do conhecimento tratado, ele traz muitas informações, traz conhecimento, a gente aprende com ele? Quais provas, pesquisas, resultado de experiência, depoimento o autor apresenta sobre o tema? Ele fala que há muitos anos, né, ele traz depoimentos de pessoas sobre a febre amarela na época. Como é a linguagem do texto? Ela é clara, ela é leve, ela é objetiva ou ela é difícil? Você achou difícil? Qual o tempo verbal predominante no texto? Ele fala mais de coisas presentes, acontecidas agora, do passado ou do futuro? Há ilustrações. Lembra que antes de começar a gente viu uma imagem de um mosquito? Essa doença é transmitida pelo mosquito. Tá, gente? Prestem bastante atenção, leiam bastante, fiquem com Deus, muitas saudades e até a próxima aula. Beijos!